Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da D-Cidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. Fala, lindezas! Como que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado mais que especial de todos os podcasts, Willy Rocha. Queridos, você ainda tem a audácia, né, de me chamar de convidado. Não, brincadeira, gente, mas muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês e eu espero que esse podcast traga muita edificação para a sua vida. Nós vamos conversar hoje. Vou deixar o nosso convidado apresentar o tema, né? E ele se apresentar primeiramente. Amém. Primeiramente, se o William é convidado, o que é que eu sou? Fala, gente. Sou o Júnior, tá? A gente tá aqui junto mais uma vez. Já tivemos reunidos em outro podcast. Estamos mais uma vez aqui. Esperamos contribuir para a vida de todos, tá bom? O tema de hoje é um tema que, com toda humildade que eu posso falar, e vocês vão saber disso no resto da nossa conversa, mas que, de certa forma, nós temos uma certa autoridade para falar sobre isso, por tudo que nos aconteceu, por tudo que nós vivemos. Vamos conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. Nosso tema nesse podcast é pureza sexual. Uou, que tema, meus amigos. Punk. E já para começar assim, afinal de contas, o que é pureza? O que a gente pode entender por pureza, né? Temos muitos conceitos diferentes de pureza. Para alguns, pureza não sei o que para alguns pureza é. O que pureza Esse é o problema, né? Que cada um tem a sua definição própria do que é pureza. E eu acho curioso e um tanto trágico também que lá fora a gente vê que o pessoal entende errado pureza, né? Vamos partir do princípio que a gente está falando de pureza segundo Deus, né? O que é pureza segundo Deus? É isso que nos interessa. Aí é brabo. E é muito sério e é muito lindo ao mesmo tempo, né? Mas o pessoal lá fora tem um conceito errado. É aquela mesma história, né? Qual é a impressão que as pessoas têm da igreja lá fora? Qual é a impressão que as pessoas têm de Deus? Qual é a impressão que as pessoas têm de nós? E aí vem aquele negócio, né? O cara só quer ser santo. O cara tá se guardando, é o virgem, alguma coisa assim, né? Aí entra nesse tom de deboche. Enfim, e essa falsa impressão, esse falso entendimento que o pessoal tem lá fora da gente, não é exclusivo lá de fora, né? Esse é o problema maior, porque até mesmo dentro da igreja a gente tem uma noção errada às vezes, eu digo a gente para colocar de modo geral, né? Mas o pessoal tem uma noção errada muitas vezes do que seja pureza. O que é pureza? O pessoal, pureza é eu usar uma roupa recatada, comportada. Pureza é eu simplesmente não fazer sexo antes do casamento. Pureza é eu não falar palavrão. Pureza é eu não ter pensamentos, enfim. E tudo isso se enquadra. Mas isso por isso mesmo é que é o problema. Porque não é só isso. Acaba trazendo querendo ou não, um peso muitas vezes desnecessário e que realmente não convém, né? A gente fazer porque não simplesmente porque vai ser criticado ou porque, enfim, as pessoas vão olhar torto, mas quando a gente não entende o princípio do negócio, a gente só vai levando aquilo e vai acaba que cria uma revolta dentro do nosso coração. Essa é a verdade, eu acredito que essa seja a verdade. Mas afinal de contas, qual é esse padrão, né? O que de fato significa pureza? Penso que, por mais que a gente passasse dias aqui conversando sobre pureza, ainda seria pouco para definir, segundo os olhos de Deus, o que é pureza. Essa é a nossa angústia no podcast, né? Nunca dá tempo. Exato, porque aos olhos humanos, com certeza é muito aquém do que Deus pensa. A gente vê isso na própria história bíblica, né? Quando Cristo ele vem nos ensinar o que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento, na verdade era muito maior do que os homens entendiam. Por exemplo, quando Jesus fala, olha, o adultério não é apenas, de fato, o ato em si, mas se você pensa, já é adultério. Então aí a gente já enxerga que para o homem
O nível de pureza era não se deitar na cama, mas para Deus, o nível de pureza era um nível muito maior. Não é só o agir, né? Tipo, de atitude em si, mas o já pensar já introduzia a impureza, né, dos nossos Então, corações. isso nos traz, de fato, medo. Isso, de fato, nos deve, pelo menos, trazer, como ele falou, né? Porque quando o mundo não sabe o que é pureza, isso não nos surpreende. Mas quando quem está dentro da igreja não sabe o nível de pureza que deve buscar, aí isso nos deixa realmente temerosos. Então, quando a gente enxerga nessa história que acabamos de ver, de conversar, que o nível de pureza que Deus espera de nós é, de fato, muito maior, nós devemos, sim, com toda certeza, nos preocupar e buscar cada vez mais. Eu acredito, penso que o que o Felipe falou também é de muita relevância. Devemos colocar uma diferença entre, de fato, o que é pureza e o que é aquele puro tradicionalismo. E a gente também vê isso na Bíblia. Onde nós vemos isso na Bíblia? Quando Deus vem e fala para Adão, olha, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Mais à frente, quando Satanás incorporado ali na serpente, representado pela serpente, enfim, vem conversar com Eva, o que é que Eva diz para a serpente? Olha, Deus nos proibiu, além de não comer, a gente não pode nem tocar nessa árvore. Mas Deus não tinha dito isso. Isso é meramente especulação humana. A gente já vê o primeiro exemplo de um tradicionalismo vão. Um tradicionalismo que simplesmente só coloca peso sobre o homem. Deus não veio colocar peso nas nossas costas, pelo contrário. Vinde a mim aquele que está cansado, aquele que está oprimido. Sobrecarregado, né? Eu vos aliviarei, não colocarei carga sobre as vossas costas. Pelo contrário, eu vos aliviarei. Eu acho sensacional porque, por exemplo, a gente sabe que o nosso Deus é um fogo consumidor, que é um Deus zeloso, que é um Deus santíssimo, né? E Ele quer que a gente seja santo. Aí, beleza. O que eu tenho pensado nesses últimos tempos sobre isso? O excesso de zelo, ele não é um problema em si. Agora, o excesso de zelo montado na ignorância, aí é que se torna um problema. Porque não tem nenhum problema você ser zeloso e tentar se guardar de alguns limites. Por exemplo, imagine que Eva, nesse caso aí da serpente, ela chegasse e dissesse assim, Deus ordenou que eu não podia comer desse fruto. Ele disse que eu não podia comer porque senão eu morreria. E por conta disso, eu não vou nem sequer tocar nele. Eu prefiro nem chegar perto. Exatamente. Para não comer. Percebe que é uma outra coisa, né? Ela teve um excesso de zelo ali com entendimento para se guardar do mal. Né? Aí já entra no conselho que a palavra nos dá, né? De afastar-vos da aparência do mal e tudo. Mas como ela não teve esse entendimento, a diferença entre ela fazer o que era certo e fazer o que deu muito errado foi justamente a falta do entendimento nesse zelo, né? Foi uma religiosidade, como você disse, um tradicionalismo assim, cego. Exatamente, sem conhecimento. Então a gente já pode ver que uma pureza espiritual, ela vem necessariamente coberta por um conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Não tem como você ser puro sem saber de fato o que é que Deus está pedindo de você. Amém. Glória a Deus. A gente precisa lembrar também que a pureza ela não é algo que a gente tem que seguir porque é o nosso coração, né? De fato a gente segue porque acreditamos naquilo e isso é leve pra gente, não como um ato obrigatório. Pulando para um outro tópico, mas seguindo nessa linha. Como a gente pode manter puro nossas mãos, nossos olhos, nossos pensamentos, mas principalmente o nosso coração? E eu lembro que quando eu olhei esse tópico, né, eu lembrei de algo que me chocou muito. Quando eu estava lendo Isaías, Jeremias, tem um momento lá que Deus fala mais ou menos assim, vocês me traíram, e vocês... É basicamente isso que Deus fala, ele não está escrito exatamente isso na palavra, mas olhando estudos e tal, basicamente é como se Israel tivesse se prostituindo de coração, houvesse uma prostituição de coração. Então assim, como que a gente guarda o nosso coração? Realmente eu acho que esse é o grande ponto, né? Como a gente mantém nossos olhos, nossos ouvidos puros?
Como que a gente alcança esse padrão de pureza que parece ser tão inatingível, tão inalcançável e algo tão utópico de se fazer? Parabéns, só joguei. Boa sorte. Tá pedindo conselhos agora, gente. Eu acho que pra gente chegar no nível de conselhos, que na verdade eu não vou me atrever a dar o primeiro conselho, né? Eu vou deixar o nosso convidado. Mas eu acho que se relaciona muito bem com esse tema aí, pra gente puxar as dicas. Justamente, a gente mencionou o entendimento, né? Eu acho que a principal dica aí pra gente se encaminhar para os passos práticos é a gente entender. A gente mencionou, né? O entendimento é o que separa o zelo correto de buscar a santidade, né? De uma falha, de uma queda, de um simplesmente tradicionalismo. Então, é importante a gente entender quais são os pontos de maior tropeço para a gente alcançar a pureza, né? Quais são, vamos colocar assim, quais são os grandes gigantes aí, os dragões que os rapazes têm que matar para manter a pureza, né? Eu ouvi uma vez uma pregação do Júnior que foi cheio da graça de Deus mesmo, porque tocou muitos corações nesse dia, e ele falava muito sobre isso, né? Sobre você realmente quebrar o seu orgulho e entender que a raiz daquele seu vício, aquela sua falha ali com relação a quebrar a pureza, a raiz daquilo era o orgulho, né? Aí mais ou menos nesse raciocínio, né, Júnior? De que a gente tem que localizar quais são os nossos desafios e entender qual é a raiz dele, o que leva até aquilo ali, né? Se vocês me permitirem, né, e eu puder... Eu sou o único casado daqui? Por enquanto. Por enquanto, né? À vontade. Espero que por pouco tempo. Mas com a permissão de vocês, eu gostaria também de tocar, né, nada fugindo da pergunta ou do assunto, mas que é importante a gente fazer uma diferença entre virgindade e pureza. Acredito que seja muito importante, porque são temas que não necessariamente se confundem. Podem andar juntos, devem andar juntos, na verdade, melhor dizendo, mas que nem sempre andam juntos, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra de consolo. Para quem? Para aquelas pessoas, por exemplo, que nasceram no mundo. Pessoas que não tiveram a oportunidade, desde o ventre da sua mãe, de ouvir louvor. Na minha família, acabou de nascer uma criança, ela vai fazer 3 semanas agora, na próxima semana. E desde o ventre da mãe dela, ela ouve louvores, ela ouve orações em favor dela. Então, essa menina, ela tem um privilégio de escutar sobre o Senhor, sobre o caminho correto, desde os seus primeiros dias de vida. Mas nem todos tiveram esse privilégio. Nós não podemos esquecer essas pessoas e cometer uma injustiça que eu vejo muitos pregadores, já vi muitos pregadores cometendo, colocando um peso sobre essas pessoas que nem o próprio Deus coloca. Em que sentido? Essas pessoas foram para o mundo e, infelizmente, por não conhecerem a verdade, se entregaram ao mundo e aos seus prazeres. E tiveram suas relações sexuais por lá. Mas com a graça de Deus, e que bom que essa graça os alcançou, essas pessoas se converteram. Essas pessoas hoje fazem parte da nossa família. Mas elas perderam algo lá no mundo que, mesmo quando você aceita Jesus, você não recupera, que é a virgindade. Você não recupera isso, é algo que não se recupera. No entanto, o que essa pessoa ganhou, ela nunca teve até então, que foi de fato a pureza. Então essa pessoa é pura. Essa pessoa, ela entendeu a graça de tal forma, de tal sorte, que a gente olha para ela e vê que ela é muito mais fiel, submissa a Cristo, do que muitas outras pessoas que nasceram na igreja. E não é difícil a gente achar esse tipo de pessoa. Não é, tenho certeza que vocês que nos ouvem, nesse momento pode pensar, olha, eu conheço uma pessoa que fez tudo no mundo, mas quando se converteu se tornou mais crente do que aquela outra pessoa que eu conheço que nasceu na igreja. Mas é porque aí é exatamente a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá? Então a gente não pode colocar sobre essa pessoa um peso para o final da vida dela. Se o próprio Deus simplesmente diz, a palavra nos dá essa autoridade de tomar posse dessa verdade, de que Deus ele não vai se lembrar dos nossos pecados, que quando perdoa simplesmente ele esquece, por que eu vou olhar para uma pessoa e vou ficar lembrando desse pecado dela? Nesse momento, se eu fizer isso, eu me pareço muito mais com Satanás do que com Cristo.
A gente acaba se parecendo com aquelas pessoas que queriam atirar a pedra em Maria Madalena, né? E Jesus, ele vai ali e fala assim, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E todos vão embora, e o que ele olha com olhos de amor pra Maria e fala assim, vai e não peques mais, né? Exatamente, e essa sua palavra, você foi muito, muito feliz em dizer isso, porque corrobora exatamente com o que eu ia falar também. Eu, em momento algum, estou tirando a glória, o valor que a virgindade tem. Em momento algum, eu estou dizendo isso. Não estou. O que eu estou querendo falar aqui é que pra gente não confundir os dois termos. Porque, repito, eu conheço pessoas que infelizmente não nasceram na igreja e viveram de tudo nesse mundo, mas que hoje são submissas, entregues ao Senhor, de tal sorte que eu prefiro muito mais de andar ao lado dessa pessoa do que em comparação com outras que nasceram na igreja. E essas outras pessoas que podem ser virgens, mas não têm a mesma pureza que essa pessoa tem. Então, só corroborando com o que eu estou dizendo, não tire o valor da virgindade, de maneira alguma, mas não confunda que é o fato de você ser virgem que você é puro. Porque só o que nós temos também são pessoas que são virgens, que nunca foram para a cama, que nunca foram para um quarto, e que bom que não foram, mas as suas mentes são verdadeiros lixos pornográficos. Se nós tivéssemos acesso como Deus tem, quando essa pessoa entra no quarto, os sites que ela acessa, isso mostra que dentro dela ela pode ser virgem, mas pura ela não é. Então não confunda os dois termos. São termos totalmente diferentes. E a pessoa se configura como o que Jesus diz, um sepulcro caiado, né? Um sepulcro caiado. E além do que os meninos já estão acrescentando aqui, o que a gente pode falar também é que a você que veio do mundo ou que por acaso se desviou e que teve relações, práticas sexuais lá fora e voltou, você não é mais virgem, mas não se ache menos filho por causa disso. Porque se você se achar menos filho, você ainda não entendeu o que é a graça. Você ainda não entendeu o que é o perdão e o poder que tem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então você não é menos filho por causa disso, tá? Mas use tudo aquilo que você viveu, as más experiências, para aconselhar as pessoas. Olha, você tem algo que eu não queria ter perdido, mas eu perdi. Mas conserve. Você pode aconselhar. E por outro lado, aqueles que são virgens, se guardem. Tenham o real valor desse privilégio que você tem. E se guardem, sejam puros. E sejam virgens e puros. E aqueles que não são mais virgens, sejam puros. Sejam puros. É assim como Cristo olha para nós. E para encerrar esse meu ponto e a gente poder prosseguir, Satanás ele não tem medo de virgindade. Ele tem medo de pureza. É isso aí. Brabíssimo. Em algum momento, Júnior, você mencionou sobre a mente dos jovens, né? Uma mente que, ao contrário dessa fachada de pureza, é uma mente cheia de pornografia, cheia de sujeira, né? E é um ponto muito importante pra gente trazer. Gente, só reforçando, o podcast aqui, ele é um espaço para trazer entendimento, para trazer ensinamento da parte de Deus, né? Coisas que nós já aprendemos, coisas que nossos convidados aprenderam e tem para contribuir com vocês que estão nos ouvindo. E a gente não pode se esquivar de falar sobre esse tema. Todos nós sabemos que a maioria dos jovens eles enfrentam esse desafio contra a pornografia, contra essa tentação, atenta muito, né? Sendo redundante aqui, mas é para isso que nós estamos aqui, para esclarecer as coisas. E no início a gente mencionou o que separa a gente de andar em pureza, com pureza diante de Deus, geralmente é a falta de entendimento sobre aquilo que nos causa impureza. Então a gente quer trazer entendimento sobre o consumo de pornografia, sobre a masturbação, sobre todas essas questões que nos afligem, né? Que afligem os jovens por aí. E eu queria saber do nosso convidado se ele tem alguma definição sobre isso. Qual é o problema realmente da pornografia? Se a gente, teoricamente, não está ofendendo a ninguém, se eu faço aquilo ali sozinho no meu quarto, não, isso não influencia mais ninguém, só a mim e tudo. Por que isso é problemático? Por que isso é pecado? Então vamos esclarecer pra galera, por que é errado? Bom, de maneira bem rápida, eu não vou levar mais do que 1 minuto e meio, mas é importante, no começo do podcast, quando eu me apresentava, eu falei que tinha uma certa autoridade para falar sobre isso, e eu dizia que eu tinha bastante humildade para falar isso, dizer que tinha essa autoridade. Por quê? Agora eu vou me justificar.
aos meus 7 anos, Luiz Felipe, eu fui apresentado à pornografia. E olhem só, para os meus próprios irmãos. Não foi me apresentado por pessoas de fora, por pessoas alheias que eu não conhecia, não tinha tanta intimidade. Meus próprios irmãos. Lá em casa nós somos 6 ao todo, né? Temos 5 irmãos, eu sou o caçula. E eu, do meu irmão mais novo, mais próximo de mim, eu sou 10 anos mais novo do que ele. Então são rapazotes, né? E eu era uma criancinha de 7 anos, mais ou menos por aí. Eu me lembro muito bem do dia em que eu fui apresentado a esse tipo de conteúdo. E olha como ele é marcante, já começando a responder a sua pergunta, Willy. Como isso é tão atinge tanto a gente? Eu me lembro da cor do short que eu estava usando quando eu assisti pela primeira vez um filme pornográfico. De tão marcante foi aquilo para mim. A partir daí, Willy, por exemplo, eu não olhei mais para o meu pai e para minha mãe da mesma forma, porque quando eu olhava para eles, eu sabia o que eles faziam num quarto. A minha inocência, ela não foi arrancada, ela foi violentada. E eu já tive acesso a informações de pessoas que foram apresentadas a esse tipo de conteúdo ainda mais cedo, ainda mais novos. E isso para mim foi muito marcante, porque desde então eu nunca mais olhei para uma mulher da mesma forma, né? Desde então não, porque teve um momento da graça que o Senhor me alcançou, logicamente, tá? Amém. Mas entendo que os irmãos, eu sei que os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Então eu fiquei dependente desse tipo de conteúdo. E existe uma pesquisa americana que pegaram alguns homens e colocaram alguns eletrodos em sua cabeça. E eles foram apresentando algumas imagens, umas fotos, para ver qual parte do seu cérebro que era acionada a olhar para essas imagens. E quando apresentava algumas imagens de ferramentas, os homens aí, né, tem que casar sabendo que ferramentas são essas, tá? Chave de fenda, chave estrela, alicate, martelo, serrote. Uma parte do corpo deles, do cérebro, desculpa, era acionada. Brilhava, o eletrodo dava aquele sinal de que aquela parte do cérebro foi acionada. E essas pessoas, aquelas pessoas que tinham uma dependência pornográfica, aquelas pessoas que acessavam de maneira obsessiva ou de maneira suave, não importa como, mas que tinham acesso, tinham o consumo da pornografia, quando era apresentada a uma imagem, uma foto de uma mulher sensual, olhem só, a mesma parte do cérebro era acionada. Ele não olhava para a mulher como uma mulher, mas como uma ferramenta de prazer, um objeto de prazer. Então, aqui, até então, eu não trouxe nem biblicamente, espiritualmente, um prejuízo. Eu trouxe uma parte científica, uma parte fisiológica do nosso corpo que é afetada por causa da pornografia. E algo que me espanta muito, Luiz e Willy, é quando eu vejo homens, mulheres, sites, programas totalmente seculares, vamos chamar assim, que não tem compromisso nenhum com o cristianismo, alertando contra o perigo da pornografia. Aí me preocupa, porque isso aí não é nem a igreja, não são nem pastores, é o próprio mundo dizendo que a pornografia causa mal. E eu tenho aqui alguns dados. Uns deles, feito pela uma empresa britânica de pesquisa chamada OpNet, diz que cerca de 37% da internet é pornográfica. 37% de todo o mundo cibernético é pornográfico. Tem conteúdos pornográficos. Mais de um terço, né? Mais de um terço da internet é pornográfica. Então, nunca se teve um acesso tão fácil, tão à mão à internet como hoje. Então, estar vulnerável a esse tipo de acesso, gente, é simplesmente você estar condenando o seu futuro a isso. E voltando a falar de mim, só para resumir, alguém pode pensar, não, mas quando eu não nasci no evangelho, tá, gente? Eu não nasci na igreja, eu me converti, o Senhor me chamou para fazer parte dessa família no dia 2 de novembro de 2008. 2 de novembro, para quem não se lembra aí, é o dia dos finados, né? Dia dos mortos. Foi o dia que Deus escolheu para me dar vida. Então, eu me converti, mas ainda assim eu não saí dessa dependência. Eu conhecia a Cristo, mas eu não saí dessa dependência. Eu vim sair anos depois. E como foi, Júnior, que você conseguiu libertação disso? Aí vem o que ele estava falando, que a gente conversou sobre isso numa igreja. Só existe uma forma de você ser liberto disso. Só existe uma forma. Júnior, é confessando para Deus? Não. Não é confessando para Deus. E não é porque Deus não tenha poder, mas é porque Deus, desde o início, nos fez para sermos totalmente dependentes uns dos outros. Quando ele olhou para Adão sozinho, não é bom que o homem esteja só. Então Deus estabelece uma ordem para que a gente possa alcançar essa cura, essa libertação. Ele escreveu isso em Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados um
para os outros. Júnior, por que eu tenho que confessar? Se eu tenho tanta vergonha? Exatamente por isso que você acabou de dizer. Você tem vergonha porque você tem orgulho, porque você não quer que ninguém deixe de olhar para você e ter essa imagem de santo que você diz ter. E certa vez nós falamos, ter uma fama de santo não é problema. O problema é ter a fama, mas de fato não ser santo. Então, quando você quebra esse orgulho, você tira a capa do orgulho de cima de você e você fala para um irmão, olha, eu sou dependente da pornografia, mas eu não quero ser. Eu quero ser liberto. Me ajude. Gente, isso é tudo que Jesus quer. Você não sabe o passo que você acabou de dar para o Senhor lhe libertar. Eu fiz isso. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas somente quando eu fiz isso, eu fui liberto. E desde então, Deus tem me usado e esse podcast é uma resposta de oração, porque eu tenho pedido a Deus para que Deus pudesse usar a minha história, o meu testemunho, a minha vida, para libertar outras vidas. Numa outra igreja de outro ministério, nós podemos falar sobre isso, conversar sobre isso, e pasmem junto comigo. Tinham cerca de 80 pessoas lá, na maioria homens, logicamente. Mas, no final, nós fizemos um apelo para que se abrisse mão do orgulho, para que se confessasse esse pecado, e cerca de 27 homens vieram à frente dos 80. E ali tinham homens casados, tinham diáconos, tinha obreiro, tá? Então, é só para que a gente possa ter ideia, William. Acho que aqui completa a sua resposta. O quanto isso danifica? Isso danifica para o seu casamento. Isso vai lhe danificar no seu ministério. Porque isso é algo que você leva para a sua vida, leva dentro de você. E quando você não se liberta, infelizmente, tudo na sua vida é afetado. Então, se alguém, e eu tenho a plena certeza de que alguém que nos ouve sofre disso, você quer ser curado? Só existe uma forma. Procure alguém maduro. Claro que você também não pode confessar isso para qualquer pessoa. Se você é homem, procure um outro homem experiente, não procure nenhuma mulher, né? A não ser que seja sua mãe, logicamente, né? Ou até sua esposa, mas se for o caso, você procurar um homem maduro, se você for mulher também, porque o acesso de mulheres a esse tipo de conteúdo também tem crescido bastante. Tive também um acesso a uma outra pesquisa que diz que o Brasil é o país em que mais mulheres têm acesso à pornografia do mundo, tá? É empatado com as Filipinas, mas ganha dos Estados Unidos, ganha do México, ganha dos países da Europa. Então, olha, e dessas mulheres, pode ter certeza, gente, tem gente da igreja, tem adolescentes, tem jovens da igreja, tá? Então, mulheres, também procurem mulheres experientes, mas, por favor, se libertem disso em nome de Jesus. E aqui já puxando o gancho, né, para um convite. Meninas, não se preocupem, teremos um episódio especial totalmente dedicado a vocês também. Então, aguardem, né? Exatamente, e com uma convidada, né? Alguém que fale diretamente com as meninas aqui, as nossas irmãs. Júnior, uma coisa que eu pensei muito aqui enquanto você estava falando, principalmente no relato aí dessa outra congregação, a gente tem falado muito sobre avivamento, né? Ouvido muito falar e falado muito e orado muito por isso. E veja se não é em parte isso acontecendo. A quebra do orgulho, o Espírito Santo constrangendo os corações pela mensagem da palavra, para que as pessoas se quebrem e se esvaziem de si, confessem seus pecados uns aos outros, sejam curadas. Se isso não é em parte um avivamento que vem vindo, né? Penso que sim, William. A gente começou essa parte do podcast falando sobre qual é o problema de eu consumir pornografia se sou só eu, né? Nunca isso, é só cara. você. Não é só você. Nunca é só você. Se você for atentar para a Bíblia, gente, é muito bom o que você falou, porque se os nossos pecados trouxessem consequências só para nós, entre aspas, seria bom. Entre aspas, logicamente. Mas ele não traz só para nós. Traz para a igreja de uma forma geral. Se a gente for olhar, por exemplo, para Acã, Acã desobedeceu a Deus, uma ordem divina. E ele não trouxe problema só para ele. Muitas pessoas morreram por causa dele. O próprio exército teve uma perda, eu não vou me lembrar aqui, me recordar exatamente de quantos homens morreram. Porque quando foram para a batalha, quando foram guerrear, Deus tirou a mão de cima do seu exército de Israel. Sim. Exatamente porque tinha pecado no povo. Então Deus tira a mão. Mas alguém pode falar, mas gente, Acã não estava no exército. Acã não estava nem no exército que lutou. Mas o pecado estava no povo. Porque quando Deus olha de cima para baixo e olha para nós, ele não olha o Willy, ele não olha o Luiz Felipe, ele não olha o Júnior, mas ele olha a igreja. Ele olha a igreja. Então, quando um membro do nosso corpo se fere,
todo o nosso corpo padece. Então, por isso que o pecado afetou, nessa história de Acã, muitas pessoas. Então, de fato, Willi, a pornografia ela não traz problema só para você, mas ela traz problema para toda a comunidade, a sua família, a sua igreja. Pode ter certeza disso. Uma coisa, até trazendo também um pouco, eu também passei por essa batalha. Graças a Deus o Senhor tem me dado graça já faz bastante tempo para vencer. Mas o que constrangeu meu coração muito, muito mesmo na época foi quando eu comecei a entender que eu tinha uma responsabilidade de levar a palavra às pessoas, de amar as pessoas. O segundo mandamento é esse, né? E eu não posso amar as pessoas e usá-las como objeto da minha própria satisfação. Não dá pra andar essas duas coisas juntas. Então, você, rapaz, que consome pornografia, que se satisfaz em cima da imagem de moças ou de quem quer que seja, você tem que pensar e tem que olhar para essas pessoas como meninas por quem Jesus morreu. Gente para quem você deveria anunciar o evangelho e não gente que você usa para sua própria satisfação. Isso traz um peso de constrangimento tão grande. E se você colocar diante de Deus para que Deus lhe dê mais amor por essas pessoas ao invés de que a sua mente se aproprie daquilo para o seu próprio prazer, eu tenho certeza de que o Senhor vai começar a constranger o seu coração e o Espírito vai incomodar, porque foi o que aconteceu comigo. Já que os dois já comentaram, também vou comentar. Também passei por esse problema. Fui apresentado à pornografia muito novinho também, eu tinha cerca de 8 anos. E aqui, aos que já estão escutando, pais, né? A importância de a gente ter realmente pessoas que cuidem das crianças, porque é triste como a pornografia tem chegado aos mais novos tão rapidamente, tão recentemente. De maneira muito precoce. Exatamente. E como é importante um ministério infantil que esteja nisso também, né? Mas é interessante essa amplitude da pornografia que pega pequenos e também tão grande, pessoas tão mais velhas, né? Eu vi uma pesquisa recente também, nos Estados Unidos, cerca de 2/3, 2 a cada 3 pastores consomem pornografia. Que triste. 2 a cada 3, cerca de 66,67% dos pastores. Isso é incrível. Mas assim, voltando aqui para a minha parte, né? Algo que me constrangeu muito e que se eu pudesse dar mais um conselho. Eu sei que é vergonhoso confessar isso para alguém. Eu sei que, enfim, você não quer sair da sua zona de conforto. Mas algo que me ajudou muito é uma passagem que está lá em Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que confessa e os abandona encontra misericórdia. Em outra versão ele diz: os que confessa e se arrepende encontra misericórdia. E é interessante essa definição de arrependimento, porque arrependimento é literalmente você dar a volta, né? Você voltar 180 graus e falar assim, esse não é meu caminho. Aí você dá a volta de 180 e volta, né? 180, né, Luiz? Porque tem crente que quer dar a volta de 360 graus. Aí. Misericórdia. Isso é só uma rodadinha. Sangue de Jesus. Então, assim, o que se arrepende e abandona os seus pecados. Sim. Cara, você tem que tomar uma atitude. Eu sei que o seu orgulho e o seu coração tá dizendo que não. Mas o nosso problema muitas vezes é parar e fazer uma autoanálise. É de falar assim, será que eu tô realmente seguindo e fazendo a vontade de Deus? Algo que me impactou muito quando eu tava lutando contra isso era falar assim, pô, será que eu realmente amo a Deus? Será que eu realmente entreguei meu coração para Deus? Será que eu realmente amo Ele com toda a minha força e com todo o meu entendimento e com tudo que eu sou? E eu cheguei à conclusão de que não. Porque se eu realmente amasse, eu não estaria consumindo aquilo. Sim. E esse é o grande ponto. A gente realmente não para fazer essas autoanálises das nossas vidas. Né? Será que eu realmente amo a Deus? E quando a gente para analisar isso, a gente vê que o nosso coração tá sujo. Tá... cheio de orgulho, né? Como cheio de orgulho, exatamente. Cheio de orgulho, que não tem medo de perder a sua fama, né? De ser mal falado. E se você ama mais a sua própria estima do que ama cumprir a vontade de Deus, aí é um problema. A gente olha nessa história, a questão de orgulho, a gente também vê Saul.
né? Quando Saul, ele, antes de fazer aquele sacrifício que ele não poderia fazer, tinha que esperar por Samuel para fazê-lo, mas a Bíblia traz ali um detalhe muito importante. A Bíblia nos diz que as pessoas estavam perdendo a confiança em Saul. Saul estava perdendo aquela glória de rei, e porque ele não queria perder, ele foi lá e fez o sacrifício. Ou seja, o orgulho de Saul foi o que tirou a coroa dele, foi o que trouxe o fim tão trágico na vida dele. Eu sei que é vergonhoso, Luiz, e é vergonhoso. Só quem passou por isso sabe. É vergonhoso. Mas alguém pode pensar assim, poxa, Júnior, tu não tem vergonha de falar isso? E eu falei isso lá no dia da pregação, Sim, não foi, sim. Willi? Me permita repetir aqui, por favor, para os nossos irmãos. Na que vão nos íntegra, ouvir. pode falar. Júnior, você não tem vergonha de falar isso? Você não tem vergonha? Eu vou dizer para você do que é que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha quando eu estava nessa dependência, estava totalmente submisso a esses desejos carnais, e eu estava ali na igreja, eu era professor de escola dominical, sempre gostei de ensinar, e eu, dentro de mim, eu sabia que não estava certo, e teve um certo culto que foi cantado uma música do Fernandinho, Eu Sou Livre, e teve uma hora lá que o ministrante lá pediu que a gente levantasse as mãos e cantasse Eu Sou Livre, e então, logicamente, que eu levantei as mãos e cantei Eu Sou Livre. Luiz, eu não ouvi de maneira audível, mas foi de maneira muito convicta, como se fosse Satanás falando para mim: por que você está levantando as mãos se você não é livre? Aí eu Pesado. senti vergonha. O acusador mesmo, né? Então hoje eu não sinto vergonha nenhuma, porque hoje eu sou livre, hoje eu sou liberto na pessoa de Cristo, e vou aonde Deus me mandar, aonde Deus me ordenar, eu vou levar essa fase da minha vida para poder também livrar outras pessoas dessa mesma dependência. Eu acho lindo porque as feridas curadas, elas ajudam a curar outras feridas de outros. Né? Perfeitamente. Jesus mostrando as cicatrizes que levaram à morte dele, através dessas cicatrizes a gente tem vida. Né? E é lindo também, trazendo para uma aplicação para a gente não se envergonha de dizer que padeceu por isso, né? A gente não se envergonha de dizer que passou por tudo isso, porque nós já fomos libertos pela graça de Deus, e agora podemos e devemos falar para trazer edificação e libertação para outros também, né? É isso aí. Que você que está nos escutando aqui, que você deixe, realmente você procure cura, né, nessa área, e que você faça das suas feridas, que o Senhor faça, né, flores nascerem das suas feridas. E deve fazer, Luiz, também, não só por si, mas porque, falando aqui para jovens, né, é mais voltado para jovens, ainda que o nosso conteúdo aqui seja usufruído por pais, enfim, mas falando mais especificamente para jovens, um dia você vai entrar num relacionamento. Só que se você entrar doente, seu casamento vai ser doente. Porque uma mentira que Satanás conta é que o casamento vai trazer a cura sobre essa doença, mas não vai. Mas não vai, tá? Quem pensa isso, tire agora isso da sua mente. Porque casamento não cura nada. Júnior, casamento não cura nem a solidão, não cura. Só o que tem são homens e mulheres casados, mas se sentem sozinhos. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. Por mais que com o casamento você vá ter a permissão da relação sexual, se você for dependente da pornografia, você vai levar isso para a cama. Você vai levar isso para sua esposa, para a sua imagem daquela mulher na pornografia, você vai levar para a sua esposa. Só que sua esposa não é uma atriz pornográfica. Sua futura esposa não é. Sua futura esposa é uma ovelha do Senhor Jesus. Ela é uma mulher santa. E o que você viu ali naquele filme é só encenação também, tá? É só encenação. Ali não tem nada de verdade, não. Pelo contrário, tá? Aquilo ali também muitas pessoas do mundo se sentem inibidas de fazer o consumo de sites pornográficos quando começam a descobrir o que tem por trás dos sites pornográficos. E acho que é importante a gente trazer isso aqui para nossa conversa demais, também. Demais. Essencialmente, tudo é espiritual. Mas é importante a gente dizer que existe um tráfico sexual atrás, financiado por esses sites pornográficos, tá? E eu tenho aqui uma pesquisa, vou ler aqui bem rapidinho, são só algumas linhas, tá? Mas que diz o seguinte: recentemente, um estudo divulgado lá nos Estados Unidos, voltado para o tráfico sexual, trouxe números impressionantes da indústria que movimenta cerca de 100 bilhões de reais só nos Estados Unidos. Essa é a questão do tráfico sexual. Estima-se que ultrapassa até o tráfico de drogas,
perde apenas para o tráfico de armas. Olha só o tráfico sexual que é financiado por esses sites pornográficos, por essas produtoras de filmes pornográficos, que tudo isso é financiado por eles. Tá? Então, quando você acessa um site pornográfico, tenha certeza que você está contribuindo com isso. Tem uma criança que vai ser sequestrada, que vai ser submetida à relação sexual forçada por sua culpa. Leve essa culpa sobre você. Sim. Júnior, isso é pesado, mas é verdade. Leve essa culpa sobre você. Pode ter uma criança sofrendo, pode ter uma mulher de maior, uma jovem, mas que ela está sendo levada da sua família, da sua casa para outro país, para viver uma vida totalmente de abuso sexual, e a culpa também é sua. Você que faz o uso, o acesso a sites pornográficos. E se o pessoal, por acaso, quiser dizer assim, não, isso aí é muito distante, não acontece isso de verdade, vocês estão exagerando, tá certo, que seja, mas não é, lógico que não é, isso tudo é muito real. Mas mesmo que você queira insistir que não é, tente pelo menos pensar com a sua mente que já viveu um pouco na igreja, de que essas pessoas elas estão todas perdidas. Vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida sem salvação, e você está se aproveitando da perdição dessas pessoas para se satisfazer. Né? Isso é um negócio tão absurdo. Eu acompanho uma organização chamada Exodus Cry, que eles fazem o monitoramento e campanhas contra sites pornográficos e campanhas contra o uso da pornografia, baseado tanto nas questões que você trouxe desde o início, né, de como isso afeta o funcionamento humano, tanto da questão social, tanto da questão espiritual. E é impressionante de uma forma terrível como existe realmente esse tráfico por detrás, essa indústria do tráfico sexual, de tráfico de crianças, de jovens, simplesmente para satisfazer o desejo de outras pessoas que estão consumindo nas suas casas, pensando que está tudo bem e no Será final que de semana vão para a você igreja. consegue dormir em paz sabendo que o seu prazer está sendo custeado pela dor de uma criança e de um jovem? É um absurdo. E foi esse um dos outros pontos que me constrangeu muito, muito mesmo, a ponto de chorar sobre isso na época. Porque quando você passa a entender o peso que existe sobre as pessoas que Jesus ama, por conta daquilo que você está consumindo, aí você começa a se questionar, como o Luiz falou, realmente eu amo a Deus? Porque isso não é um comportamento de um filho de Deus, como Jesus disse, né? Se vocês praticam as obras de Deus, são filhos de Deus. Mas se vocês não praticam as obras de Deus, vocês são filhos de outra pessoa e vocês sabem quem é. E se esse nosso podcast, esse episódio, está sendo voltado mais para homens, então deixa eu falar aqui com homens aqui, William. Imagine que um dia você vai ser pai. Se Jesus não voltar, você vai casar, você vai ser pai. E se você for pai de uma moça, de uma menina linda, que você vai cuidar desde criancinha, colocar aquele lacinho na cabeça dela, pronto. Agora você imagina que você vai deixar essa menina casar um dia com alguém dependente da pornografia? Então por que a gente não luta com todas as nossas forças para poder sermos libertos também, para entrar num relacionamento liberto? Tá? Um dia eu ouvi essa frase e ela também me chocou muito, eu nunca esqueci, ela é engraçada, mas é verdade. Deus é nosso pai, mas também é nosso sogro, né? No meu caso, Deus é meu pai e é meu sogro. Então, como eu poderia fazer algo à minha esposa, sabendo eu que Deus é o pai dela? Então, se liberte hoje, para que amanhã você tenha um casamento que glorifique o nome do Senhor. É interessante a gente pensar também que algo que eu pensava muito, né, e que com certeza deve ser o pensamento de algum jovem, é que, que olha lá o vídeo, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz, né? E a gente às vezes esquece que isso só são máscaras, né? A gente passou por um tempo que a gente usou muita máscara e a gente olhava nos olhos das pessoas e falava assim, não, aquela pessoa tá bem, ela tá sorrindo com os olhos, mas a gente não conseguia ver a expressão da boca, não conseguia ver se aquele olhinho cerrado, se era de alegria ou se era de choro. A gente não sabia como é que estava o coração daquela pessoa de verdade. E aquelas pessoas que estão naquele vídeo estão usando máscaras, né? A verdade é essa. Elas estão fantasiadas de máscaras. A gente esquece disso. E com essa nossa recente experiência, né, saindo aqui da pandemia, né, para um mundo de volta sem máscaras, foi tão engraçado esse primeiro culto que a gente teve, né, com que foi liberado o uso das máscaras. A gente olhava para as pessoas e falava assim, rapaz, você é tão diferente sem máscara, né? e a gente não conhece aquelas pessoas, aquelas atrizes, os atores sem máscaras. Tem uma história, um background, né? A gente não sabe o que está por detrás daquelas máscaras. Exato. E a gente ignora isso.
E aí eu acho que o nosso amor por eles, ele se evidencia quando a gente para de olhar como objetos e passa a olhar e diz assim, qual é que é a história dessa pessoa? Como foi que ela foi parar aí? Como é que essas meninas foram parar aí, meu Deus? Aí você começa a amar de verdade. Em resumo, então, a gente acabou descobrindo que a pornografia ela não afeta só você, querido rapaz. Afeta a você, a sua família, a sua igreja, as pessoas por quem você está consumindo conteúdo. E Isso é tão verdade que certa vez eu escutei uma frase que me impactou muito. Já levando pro lado oposto, né? Que a santidade ela é coletiva. Do mesmo jeito que a santidade também é coletiva, né? Esses problemas que a gente tem de pecados também são coletivos, né? Então, já puxando pro final daqui desse podcast tão incrível, afinal de contas, como é que a gente pode purificar o nosso coração? A gente tratou tanto sobre pureza aqui, e como é que a gente pode realmente tornar nosso coração puro? Eu poderia trazer aqui muitos e muitos e muitos versículos, mas trarei um que, pessoalmente, eu usei muito dele para as minhas batalhas na mente. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quero que você imagine um copo de Coca-Cola e simplesmente vão lhe dar um desafio. Olha, tire essa Coca desse copo, mas você não pode pegar no copo, não pode virar o copo, e você não pode fazer nada para derrubar esse copo. Sabe qual é uma solução incrível? Você pega um grande jarro cheio de água e vai derramando devagarinho em cima desse copo. Vai chegar uma hora que essa Coca todinha vai ter ido embora e só vai ter água limpa dentro do copo. Sabe como você se livra da pornografia? Enchendo a sua mente daquilo que é louvável, como acabamos de ler. Enche a sua mente daquilo que provém de fato de Deus. Comece a frequentar mais cultos, a própria Bíblia, jejum, oração. Sim, nós não podemos esconder deixar de priorizar aquilo que de fato é essencialmente espiritual. Mas também, você que faz faculdade, se dedique mais. Algo que me ajudou muito, eu comecei a estudar mais. Coisas realmente, assim, vamos dizer, alheias, que não são essencialmente espirituais. Mas eu comecei a ocupar minha mente com tudo aquilo que não era pornográfico. E aí, de fato, isso me ajudou. Encha a sua mente daquilo que é louvável. Faça de tudo aquilo que... As nossas ferramentas, que a gente sempre fala que são espirituais, né? É aquele conselho das irmãzinhas do coque, mas que funcionam. Oração, jejum, a Bíblia, ciclo de oração, culto, escola dominical, enfim. Mas também preencha a sua cabeça daquilo que faça um curso, inicie um curso de inglês, faça um curso de programação. Se desafie, né? Vá correr, vá pra rua, vá se exercitar. Tá em cima do peso, até quem sabe até ajuda. Enfim, tá? E para que a gente possa finalizar aqui, nunca diga venci a pornografia. Porque eu não digo isso. Eu digo que continuo vencendo. No dia que eu disser que eu venci, eu baixo a guarda. E para Satanás me dar uma direta é muito rápido. Eu continuo vencendo. E quero terminar aqui minhas palavras com as palavras de um grande pregador a quem muito admiro, que diz que enquanto ao pecado nós fomos salvos, estamos sendo e seremos salvos. Como assim? Nós fomos salvos do seu domínio, do domínio do pecado. Nós agora estamos sendo salvos da sua influência, mas em breve nós seremos salvos até da sua presença. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se eu pudesse encerrar com algo, né, complementando aqui as palavras do Júnior, esse é clássico, né? Salmo 119:9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu acho que esses 3 versículos são essenciais, né? Eu li aqui do 9 ao 11. E falo justamente do que eu comentei, né? Será que eu realmente amo a Deus? Né? Será que eu tenho realmente guardado as palavras dele no meu coração? E será que você tem realmente amado a Deus? Será que você tem guardado as palavras dele no seu coração? E mais importante do que isso, né?
Será que você tem vivido como ele ordenou? Eu acho que essa é a grande questão. Esse é o grande X da questão, né? Como anda o seu coração? Será que ele tá limpo? Ou será que ele tá sujo e cheio de catarro? Essa é a palavra para... Não, Nossa. momentos de brincadeiras à parte, né? Essa expressão, catarro, ela vem de uma palavra grega, né? Akatarrin, que quer dizer realmente sujeira. E será que seu coração tá cheio de catarro? E se ele tiver... eu conheço alguém que... Um expectorante. o expectorante. Eu conheço um expectorante dos bons, né? O Senhor Jesus, ele morreu por você e ele quer te limpar. Esse é o melhor expectorante que você pode tomar na sua vida. Se permita e permita que ele limpe o seu coração. Que ele vá ali, limpe e tire todo o catarro que está impregnado. Porque ele é especialista nisso. E de forma bem prática, você que nos ouviu até aqui, já ouviu, eu vou repetir, mas para você não chegar no final e pensar que não tem conselho prático. Como é que Jesus vai limpar esse expectorante para você? Através da sua confissão. Você vai encontrar alguém responsável aqui na nossa igreja, já que se você é daqui, na sua igreja, se você é de outra igreja, e confesse seu pecado. Diga, eu quero vencer esse pecado porque eu tenho caído, e eu quero que o Senhor me dê graça para continuar vencendo, né? Para começar a vencer e continuar vencendo. Isso não faz vergonha. Vergonha é você permanecer como você está. É isso aí, pessoal. Agradecemos demais vocês terem ouvido esse podcast até o final. Esperamos que traga muita edificação para você e que traga libertação também se você está padecendo com esse mal. Nós queremos ouvir o feedback de vocês. Fale com a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Reforçamos que nos próximos dias sairá um outro episódio voltado para vocês, moças que ouviram até aqui também. E vai trazer muito mais edificação voltado para um tema mais específico. Enfim, nós ficamos aqui até que o Senhor venha. Maranata!